Olá, vamos hoje começar a segunda parte da disciplina, que trata da interação da radiação com a matéria. Esse é um tópico bastante importante, que eu acho que, junto com o tratamento estatístico de dados, é muito esquecido no curso de física. Ele é muito importante para a compreensão de resultados experimentais, para a realização de experimentos e para muitas aplicações de física. Então, vamos lá ao assunto. Hoje nós vamos falar da primeira parte. Né? Vai ter uma segunda parte sobre isso. A primeira pergunta é o que é interação da radiação com a matéria? Eu preciso saber o que é radiação. Pode ser para alguns uma pergunta simples, mas ela não trivial, como a gente vai ver aqui já já. A primeira noção de radiação, a radiação solar. Eu vou à praia, na rua, sinto essa radiação, né, luminosa em cima. Também perto de corpos quentes eu tenho a radiação térmica. Então, a primeira sensação que a gente tem uma matéria aqui representada por uma matéria esférica. E eu tenho uma onda chegando. Então, primeiro, eu posso pensar o que é radiação? Talvez radiação seja aquilo que é carregado por um bóson, né? A radiação eletromagnética carregada pelo fóton, eu poderia ter a interação forte carregada pelo gluon, fraca pelo W pelo Z. Como nós vimos, esses são os bósons de interação. Vimos de passagem. Nós vamos voltar mais para frente. E sobre quem eles incidem? Quem é essa matéria? Essa matéria, nós vimos que ela é constituída pelos quarks U e D, essencialmente, que formam os prótons e nêutrons, que vão formar os átomos e a molécula, e por elétrons. Mas quais são os sistemas que eles formam? Então, tem os hadrons, né, os prótons e nêutrons e outros, que têm da ordem de 10 a menos 15 metros de tamanho. Eles se agrupam, formam os núcleos atômicos, os nuclídeos, que têm da ordem de 10 a menos 14 metros. E formando átomos, né, quando os elétrons estão em volta, e os átomos têm da ordem de 10 a menos 10 metros. Então, o tamanho atômico, 10 a menos 10 metros, quando a gente incide a radiação, ele vai vir uma seção de choque, uma área, é 8 ordens de grandeza maior do que o tamanho de um núcleo. Então, é muito claro que qualquer coisa que incida vai ver muito mais facilmente o elétron do que esses quarks aqui. O elétron vai sentir a interação do fóton. O gluon só vai atuar sobre os quarks. Esses aqui, como nós vamos ver, pode atuar sobre os dois, mas ele é muito mais importante aqui, mesmo porque ele anda muito pouco, tem um alcance muito pequeno. Então, a ideia de que a radiação é a onda eletromagnética é uma ideia que tem um fundamento, mas um fundamento, vamos dizer, não completo. Né? É o mais provável, mas não é sempre isso que acontece. Então, vamos à descoberta da interação. Lá pelos meados do século XIX, na Alemanha, Plünker e Hittorf descobriram os raios catódicos. Né? Era uma ampola com baixa pressão, uma diferença de potencial e elétrons que andavam aqui dentro. Nós sabemos que são elétrons, na época eles não sabiam o que era, chamavam de raios catódicos, eles vinham no cátodo, essa coisa saindo, e hoje em dia nós sabemos que essa radiação, esses raios catódicos, são elétrons. Já no final do século XIX, Oettingen, também na Alemanha, em Würzburg, descobriu os raios-x. Isso foi em 1895 e em 1901 ele ganhou o primeiro prêmio Nobel atribuído. É o primeiro ganhador do prêmio Nobel, e sozinho, porque ele descobriu uma radiação, o raio-x. O raio-x, hoje em dia, nós sabemos que se eu pegar uma ampola de raios catódicos e os elétrons incidirem sobre um anteparo, esse anteparo vai emitir fótons. Esses fótons são emitidos, na verdade, pelos elétrons, que ao serem parados, eles são acelerados e, como vocês aprenderam no eletromagnetismo, carga acelerada emite radiação. Então, o raio-x nada mais são do que a radiação de freamento, que em alemão chama Bremsstrahlung, né, que é o nome da descoberta alemã. Então, aqui o primeiro tipo de radiação que nós vimos eram elétrons, o segundo tipo agora são radiações eletromagnéticas. No mesmo ano que Oettingen, o Becquerel
descobriu que tinham elementos radioativos, ou seja, sem olhar para nenhum, acelerar nada, sem fazer nada, simplesmente olhando minérios que mandavam para ele descobriu que alguns emitiam radiação. Tá? E essa descoberta dessas radiações deu a ele o Prêmio Nobel de 2003, junto com Pierre e Marie Curie. Repara que dos 3 primeiros prêmios Nobel, 2 foram relativos a descobertas de radiação, sobre o grande problema no início do século XX, saber o que é uma radiação, o que causa isso. Um pouco depois, na virada do século XX, o Villard, na França, muito ligado ao Becquerel, e o Rutherford, que é neozelandês, trabalhou na Inglaterra, mas nessa período eles estavam no Canadá, em Montreal, eles classificaram, a classificação foi mais feita pelo Rutherford, mas o Villard também contribuiu, as radiações conhecidas em alfa, beta e gama. O Rutherford foi que bolou essa classificação, o alfa quer dizer positivo, o beta negativo e o gama neutro. Mas isso não diz muito sobre a radiação, a gente tem que olhar um pouquinho mais de cuidado. Então, para isso, vamos dar um passo na frente, alguém vai falar vocês vão falar de modelo atômico, modelo de camadas, etc. E aqui está um resumo. Imagina que aqui é um núcleo atômico, qual é o potencial que um hadrão sente ao se aproximar do núcleo atômico. Quando ele está muito longe, como a interação forte tem um alcance curto, ele só sente a interação eletromagnética. Então, eu tenho um potencial coulombiano que vai subindo aqui e que ele iria até infinito se fosse só potencial elétrico. Ao se aproximar, ele começa do núcleo, ele começa a sentir o potencial atrativo nuclear, e esse atrativo é mais forte do que o potencial eletromagnético e cria-se um poço de potencial, e é nesse poço que os nucleons vão ficar presos. Então, aqui a gente tem em vermelho a descrição do que seria o potencial nuclear, e aqui em verde, quais seriam os níveis quantizados desse potencial. Lá dentro do núcleo, a gente também vai ver um pouco depois, eu tenho prótons, tenho nêutrons, eu tenho composições de prótons e nêutrons. Eu posso ter partículas alfa. E eu tenho alguns níveis muito próximos dessa barreira de potencial que permite haver um tunelamento. Então, as partículas alfa, que são formadas por 2 prótons e 2 nêutrons, são um núcleo de hélio, que o núcleo de hélio é tão forte que ele se forma dentro de outros elementos também. E ele pode tunelar para fora. Eles podem vencer essa barreira por tunelamento, como é um fenômeno quântico, e sair. Tá? Isso faz com que as partículas alfa tenham toda mais ou menos a mesma energia, independente do núcleo que emite, porque essa barreira coulombiana aqui é mais ou menos da mesma altura. Outro tipo de radiação é simplesmente se eu tenho um nucleon que ele faz uma transição de nível. Ao fazer uma transição de nível, ele emite alguma coisa e ele vai emitir uma radiação eletromagnética, e esses são os raios gama. Então, os raios gama ou os raios X são fótons. O que mais que eu tenho? Tenho o beta. O beta é um processo que acontece também dentro do núcleo, eventualmente. Imagina que eu tenho o nêutron, ele é formado por um quark D e mais 2 quarks. Esse quark D pode se transformar num quark U emitindo um W, que é aquele agente da interação fraca. Então, isso aqui é um decaimento fraco. Repara que o alfa era uma barreira em que interessava a interação forte e a eletromagnética. Aqui o fóton era regido só pela interação eletromagnética e o beta é regido pela interação fraca, que tem esse mediador desse W. O W decai num elétron e num antineutrino. Esse antineutrino demorou muito a ser observado, inicialmente não sabia que ele existia, via-se só que havia emissão de um elétron. Quando esse quark D transforma num U, o que era um nêutron vira um próton. Então, dentro do núcleo, um nêutron vira próton. Fora do núcleo, o nêutron também pode virar próton e emitir isso aqui. Então, tinha-se essa ideia de que um nêutron vira próton e emite um elétron. Conserva a carga. Não se conservava no momento, depois, com a descoberta do neutrino, viu que havia conservação aqui. Então, isso pode acontecer dentro do núcleo ou fora do núcleo. E, quando é dentro do núcleo, que a gente vê a emissão do elétron. Existe o decaimento simétrico a esse. Eu posso ter que o meu próton, onde tem U, vira um nêutron quando esse U vira um D. Nesse caso, a emissão de um W+, esse W+, decai no neutrino e no pósitron. E isso aqui é a radiação beta+. Então, a radiação beta pode ser emissão de uma partícula elétron ou de uma antipartícula, um pósitron. Então, as radiações podem ser feitas pode ser constituídas por um férmio,
não o o bóson férmio. Um bóson, esse bóson, o gama, por exemplo, ou que é um bóson elementar, ou pode ser um bóson composto, né? Partícula alfa é um bóson. Então, eu posso ter partículas também entendendo como radiação. A radiação que a gente trata hoje em dia, em geral, é a radiação ionizante, a mais importante, aquela que tem energia suficiente para ionizar o átomo. Essa é que vai ser mais, principalmente na escala de energia que a gente trabalha nessa disciplina, é o que interessa para a gente. Essa radiação ionizante pode ser objeto de um experimento, né? Como eu estava discutindo aqui a estrutura atômica, vendo o decaimento beta, etc., eu acho que o próprio estudo do decaimento pode ser fruto do estudo. Nesse caso, eu posso estudar qualquer interação. Pode ser interação fraca no decaimento beta, a interação eletromagnética no decaimento gama, ou aspecto de interação forte quando tem decaimento alfa. Então, eu poderia ser qualquer tipo de interação causar radiação. Mas essa interação da radiação com a matéria é muito usada na construção de aparelhos de medida, na instrumentação. Antigamente, ou em alguns documentos, você vai encontrar instrumentação nuclear, porque era a física nuclear na época. Hoje é usada em partículas e até em física atômica. Então, é mais chamada instrumentação. Só que na hora que a gente faz um aparelho, ele só pode funcionar baseado no eletromagnetismo, pelo problema de dimensão, né? A força, as interações fortes e fracas têm um alcance muito pequeno. Nenhum instrumento macroscópico tem esse tamanho. Então, para objeto macroscópico, eu vou ter que me basear em propriedades eletromagnéticas, que é o fundamental para a instrumentação e para a construção de todos os detectores. Por ser ionizante, essa radiação danifica moléculas. Ela arranca elétron. Ao arrancar elétron, ela rompe ligações químicas, ela destrói moléculas. E isso é um campo que leva para a física médica. Então, a interação da radiação com a matéria é útil, fundamental na física médica. É fundamental na preparação de instrumentos e na operação de instrumentos. E é fundamental para a gente entender, né, como são feitos experimentos que nos levam ao conhecimento da estrutura da matéria. Por isso, eu disse, é um campo importante. Pode passar desapercebido. É muito fácil eu descrever que a experiência deu isso, mas se eu não entendi por que a experiência deu isso, às vezes eu faço uma interpretação errada. Tá? Então, apresentando a partir disso, vamos agora me concentrar em partículas carregadas. Não são só partículas carregadas, mas a primeira parte, nessa primeira aula, nós vamos nos concentrar nas partículas carregadas. O que acontece com a partícula carregada? A interação dominante vai ser eletromagnética, porque, como a gente viu antes, o átomo é muito maior do que o núcleo, então é muito mais fácil a partícula carregada sentir um elétron que está ocupando uma região muito maior do que o núcleo atômico, que está uma região 8 ordem de grandeza menor. O que acontece quando a radiação entra no meio material? Em geral, ela pode ter várias interações com moléculas, com átomos, com componentes do meio. Isso vai dar desvios. Eventualmente, ela vai emitir alguma partícula, ela pode emitir alguma coisa que saia lá de dentro, que fica lá dentro do material, e isso pode levar a uma deflexão da direção dela, uma variação da energia dela. Pode acontecer também, como aqui em verde, ela anda e acaba parando e fica retida lá dentro. Então, eu posso, essa interação da radiação de uma partícula, a radiação com a matéria, pode fazer com que mude a direção de propagação, pode causar perda de energia, pode causar emissão de partículas, principalmente as partículas mais leves, fótons e elétrons. Se for muito energético, eu posso produzir outras partículas também. E pode ter absorção, a partícula pode simplesmente sumir naquele meio. E é preciso saber o que acontece, e saber prever, e saber calcular, para poder construir um aparelho, para poder entender o que aconteceu no meu experimento. Né? Então, olhando primeiro o aspecto de mudança de direção e perda de energia. Essa sucessão de colisões colombianas é uma hipótese feita por um alemão, Gerd Muller, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e essa da teoria de Muller, que é a teoria que aceita e usada hoje para o estudo da deflexão. Então, basicamente, quando eu tenho uma radiação, um feixe incidindo numa certa direção, que eu mostrei nesse gráfico aqui pela direção zero, o que eu vejo na saída não é só partículas nessa direção, mas partículas espalhadas.
A direção incidente deve ter maior número de partículas ainda, porque esse espalhamento vai para um lado para o outro, e a gente deve ter uma distribuição. E o que a teoria de Mollier diz é mais ou menos qual é a dispersão, ou seja, qual é o ângulo dentro, a faixa de ângulo dentro da qual eu tenho um certo percentual das minhas partículas incidentes. A outra coisa é quanto à energia. Se eu tenho energia E0, no final, a energia de saída é abaixo de E0, porque essas colisões fizeram ela perder energia. Algumas partículas podem nem perder, outras perder menos, outras perder mais. Então, na verdade, a gente tem uma distribuição de energia final. Então, quando a gente incide um feixe de partículas de energia conhecida sobre um alvo, repara que esse alvo pode ser uma coisa muito simples, como a parede de onde está minha fonte radioativa, ou um alvo físico qualquer, ou a entrada do meu detetor. Em vez de ter uma radiação com energia bem definida, eu tenho uma perda de energia na média, alguns têm a mesma energia, outras não, e um desvio da direção de propagação. E quanto à intensidade do feixe? Eu tenho absorção. Além dele desviar, como a gente comentou antes, a partícula pode perder energia e parar lá dentro. Se ela para lá dentro, ela não sai. Então, eu tenho um número de energia, o número de partículas no início e o número de partículas que saem. E o interessante é saber como é que isso se dá ao longo do meu meio material. A hipótese não só mais simples, mas que se verificou correta ou mais adequada com os resultados experimentais, é que ela é proporcional ao número de partículas incidentes. Quanto mais incide, mais sai, isso é linear, e ela é proporcional à espessura desse material. Então, ela é proporcional a mx e é proporcional a dx. E existe uma constante de proporcionalidade, que eu chamei de μ aqui. Isso faz com que nx seja dado por uma exponencial. Não? É o gráfico aqui da exponencial, tem um logaritmo n0 e ele vai decaindo aqui. Isso já permite a gente definir o que é livre caminho médio, que é a distância média percorrida por uma partícula. É dado por 1 sobre μ. μ tem unidade 1 sobre o comprimento, que tem o dx aqui. E quando eu ando uma distância 1 sobre μ, a intensidade cai aproximadamente 37% do valor inicial. Isso é o livre caminho médio. Posso também definir o alcance. Qual é o alcance? Se eu jogo um conjunto de partículas, vai haver uma dispersão, mas a partir de uma certa espessura, não passa mais nada. Então, se for muito fino, pode ser que eu não consiga parar nada, depois eu começo a parar as partículas e até que eu paro todas as partículas. Então, R0, ou alcance, é a distância, a espessura do material para que eu consiga parar na média metade das partículas incidentes. Essas são as características gerais, as definições de conceitos importantes para serem usados nos experimentos e na sequência aqui. Mas eu quero saber também quais são as partículas que eu posso usar como radiação. O que eu posso lançar para observar? Porque eu vi que poderia ser qualquer coisa. Bom, podem ser sistemas hadrônicos. Eu posso lançar o próton ou o antipróton, não, o núcleo de átomo de hidrogênio. Eu posso usar partículas alfa daquelas fontes naturais, que é o núcleo de átomo de hélio, mas eu também posso acelerar carbono, oxigênio. Qualquer nuclídeo estável eu posso acelerar e jogar, e ele vai se propagar como uma onda e vai ser a minha radiação. Eu também posso usar sistemas instáveis. Eu posso lançar mesons, como o cáon e o pio. Essas partículas, em minha vida, duram da ordem de 10 a menos 8 segundos. É o suficiente, se eu tiver bastante energia, para atingir meu alvo. Posso lançar hadrons que não são estáveis, como o nêutron. O nêutron vive da ordem de 1000 segundos. É suficiente para ele bater. E alguns, como o trítio, que em geral tem a vida média de 12 anos, ou o carbono, 14, mais de 5.000 anos, para um experimento, isso aqui é elemento estável. A gente não dura esse tempo todo o experimento. Podemos usar leptons, elétrons ou pósitrons e muons. O muons tem uma meia-vida, ele, em média, decai depois de 10 a menos 6 segundos, 1 minuto por segundo. Então, a gente também pode usar em feixes e podemos usar bósons de interação. Essas são as radiações que nós podemos. Outras partículas
que existem elementares ou compostas que têm vida média muito pequena, não são manipuláveis para conseguir, nós conseguimos fazer o experimento. Bom, isso era o que eu queria falar nessa primeira parte da interação da injeção de matéria. Vai haver uma segunda parte um pouco mais específica, com um pouco mais de cálculos e alguns resultados mais quantitativos. Até a próxima.